Hoje eu vou passar para você uma altcoin que eu tô de olho, que na minha opinião pode subir muito nos próximos dias. É um altcoin que tem um projeto bem interessante, já fiz análise fundamentalista aqui no canal, mas é um altcoin que vale menos de 10 centavos de dólar, tá? Então é um altcoin que a gente precisa estar de olho, não pelo preço ser baixo, mas pelo valor dessa altcoin no momento está muito baixo do que ela deveria valer, tá? Então nesse momento eu vou estar aportando, comprando algumas altcoins, e uma das altcoins que eu vou estar comprando nesse momento vai ser essa que eu vou passar aqui para você no canal hoje, tá? Então, vamos lá, vamos começar a nossa análise. E lembrando, se é a primeira vez que você chega aqui no meu canal, seja bem-vindo. Meu nome é Luiz Santana, sou investidor e trader há 6 anos e nesse canal eu trago atualização diária do mercado cripto e do mercado tradicional também. É sempre muito importante a gente estar acompanhando o mercado tradicional, tá, pessoal? E antes de eu falar dessa altcoin que eu queria trazer aqui para você, é um altcoin que, na minha opinião, tende ou vai se valorizar muito nos próximos dias. Antes de falar dela, vamos falar aqui de Bitcoin, tá? Vamos falar de mercado tradicional. Hoje a gente tem o Bitcoin subindo muito pro dia de hoje, quase 6% de valorização, o que é muito bom, tá, pessoal? Mas nesse momento eu diria para vocês aí ter um pouco mais de cautela, tá? A gente tem uma valorização bem interessante, isso porque a gente tem mercado tradicional subindo bastante, S&P 500 está subindo aí mais de 1,5%, Nasdaq subindo quase 2% também, e Dow Jones ainda não abriu a princípio, tá? Mas provavelmente vai abrir em alta, fazendo com que os outros índices subam um pouco mais, tá? Enquanto isso a gente tem o dólar recuando um pouco, depois do rompimento dessa banda desse canal, tá, pessoal? A gente tem aqui o rompimento desse canal que ele tinha formado, o dólar tinha formado, e se a gente tiver uma estruturação acima dessa região, a gente pode ver aqui, nesse momento, o dólar subindo um pouco mais, tá? Ele não pode estruturar acima dessa região, ele tem que voltar e fechar aqui embaixo para formar pra gente aqui uma rejeição e voltar caindo para 50% do canal e depois ir rompendo o canal para baixo e cair um pouco mais, tá? Se a gente tiver uma estruturação, que seria uma estruturação? A gente vai vir aqui no gráfico de 4 horas, por exemplo, e vai observar padrões gráficos, tá? Como, por exemplo, um padrão de cunha, um padrão de flâmula, um padrão de bandeira, independente do padrão que ele forme aqui, que seja um padrão de continuidade, a gente caracteriza como a estruturação. Nesse momento, a gente tem aqui uma possibilidade de formação de um padrão de flâmula, um padrão de bandeira, tá? Que pode ser um padrão de continuidade e o preço voltar a subir. Eu considero isso daqui como uma estrutura, que seria um padrão de continuidade, tá, pessoal? Então, quando a gente vai observar no diário, a gente não observa ainda no diário essa formação, mas no fechamento de hoje, se a gente tiver o fechamento acima dessa região e nos próximos dias ele continuar formando esse padrão no diário também, a gente vai ter uma estruturação e possibilidade de mais valorização para o dólar índice, valorização para o título também, consequentemente, e queda para todos os mercados de alto risco, tá? Então, por isso que um pouco mais de cautela no Bitcoin, um pouco mais de cautela aqui nas altcoins também, porque a gente tem uma valorização, mas essa valorização é porque hoje a gente tem um dia positivo, tá? Mas nos próximos dias talvez isso não continue, tá, pessoal? Então um pouco mais de cautela para o dia de hoje e vamos dar continuidade aqui na nossa análise, tá? Quando a gente vai ver aqui os títulos de 10 anos dos Estados Unidos, a gente tem queda de quase 3%, isso porque a gente teve um encontro aqui de resistência, tá? Eu tinha mandado essa possibilidade de toque aqui nessa região de 3,89% aqui para os títulos de 10 anos nos Estados Unidos, lá no grupo, mandei lá no grupo aberto. Aliás, se você não está no grupo aberto, link na descrição, entra lá, é um grupo grátis, tá? Você pode estar batendo um papo com a galera e tá sugerindo vídeo aqui no canal também, tá bom? Já vindo aqui para o Bitcoin, na verdade voltando para o Bitcoin, quando a gente vai observar o Bitcoin no semanal, a gente tem, pessoal, o Bitcoin segurando a princípio, ainda ele está segurando naquela região que eu tinha passado para vocês em panoramas anteriores, tá? Ele esboçou um rompimento, um prévio rompimento aqui no fechamento dessa semana, tá? Um fechamento abaixo de 19 mil, como eu tinha falado para vocês anteriormente. Porém, ele voltou para cima e ele está tentando lateralizar nesse momento. O que vai ser muito bom se a gente tiver uma lateralização aqui, tá? O que eu quero dizer com isso? Se a gente pode ter uma lateralização, isso quer dizer que ele não vai subir infinitamente ainda. Por isso que eu falei para você, cautela, principalmente em longs, tá? Porque se a gente tiver lateralização, por mais que ele suba um pouco mais, digamos que ele venha aqui até os 21.700, 22 mil, mas ele vai voltar a cair, ele vai voltar aqui para 19, 18 mil de novo, porque ele vai estar dentro de uma lateralização, tá bom? Então, nesse momento, um pouco mais de cautela. Se for pegar trade, a gente pega trade mais curto, tá? Então, a gente vai observar oportunidade, mais oportunidade aqui para curtíssimo prazo, para algumas horas, tá? Day trades ou scalp rápido, tá bom?
Quando a gente vai observar aqui nesse momento em gráfico diário ou em gráfico de antecipação, gráfico de 4 horas, gráfico de 1 hora, a gente observa que nesse momento a gente tem aqui uma possibilidade de formação de um padrão de cunha, que seria um padrão aqui de lateralização também, tá, pessoal? Geralmente essa cunha é uma cunha descendente, tá? Geralmente essa cunha ela pode ser rompida para cima, mas isso pro Bitcoin, quando a gente fala de Bitcoin, um ativo tão volátil quanto o Bitcoin, é difícil a gente ter previsibilidade de rompimento dependendo do padrão, tá? Então o que a gente faz? A gente espera o rompimento. Se ele romper nesse momento esse padrão para cima, a gente pode ter uma valorização um pouco maior. Então a gente pega oportunidades até os próximos topos, que vai estar aqui em 25.000, 24.900, tá? Mas se a gente vê o toque e uma rejeição em 21.200, 21.500, como eu tinha falado para você lá no semanal, a gente vai ver o que? A gente vai ver o preço voltando e continuar dentro da lateralização, tá? Então ele volta para 19.000, ele volta para 18.000 e assim ele vai continuar andando dentro dessa cunha, tá, pessoal? Então nesse momento a gente tem um pouco mais de cautela com o long, principalmente depois de toda essa valorização de quase 6%, né? Então a gente tem um pouco mais de cautela em longs pro dia de hoje. Não entre em euforia. A gente está vendo o mercado subir. Quando a gente tem mercado subindo, muita gente entra em euforia, sai fazendo long de qualquer forma e acaba sendo estopado, tá? Então muito cuidado nesse momento. E quando a gente vai ver aqui, o RSI também está gritando pra gente uma sobrecompra, tá? A gente teve uma valorização bem interessante, a gente teve uma valorização de quase 6% e nesse momento essa valorização já leva uma sobrecompra aqui no gráfico de 4 horas, tá, pessoal? Então para curtíssimo prazo a gente tem um pouco mais de cautela, mas falando de oportunidade, a nossa oportunidade nesse momento vai estar acima dessa região aqui de 21.200, tá? Mas Luiz, oportunidade para quê? Oportunidade para curtíssimo prazo, oportunidade para long em futuros. Se você não sabe operar mercado futuros, vou deixar embaixo o link na descrição, onde eu te ensino como utilizar a plataforma de futuros lá dentro da BitGet, tá? Então, a gente vai pegar essa oportunidade aqui de long até essa região de 24, 25 mil, a gente tem essa possibilidade de valorização, mas cautela, tá, pessoal? Porque a gente pode ver ali o dólar subindo um pouco mais, e se a gente tem dólar subindo, a gente vai ter queda. Se a gente tiver uma rejeição, um toque aqui nessa região, e uma rejeição, a gente vai ter oportunidade em short, porque ele vai vir para tocar aqui no fundo. Então a gente vai ter uma oportunidade de short aqui no Bitcoin a partir do momento que ele tocar aqui em cima e rejeitar ou fechar abaixo dessa região. A gente tem um short aí de mais ou menos 10%, tá? Isso para curtíssimo prazo. Para montagem de carteira, o que é o que muita gente me pergunta, nesse momento eu não considero, Luiz, para minha carteira, para como eu estou posicionado nesse momento, eu não vou comprar nessa região. Eu só vou comprar nesse momento acima dos 25 mil, porque ele vai romper essa lateralização aqui, vai formar uma estrutura e provavelmente subir um pouco mais até os 30, 35 mil, tá? Então eu vou comprar acima dos 25 mil, Luiz, para minha carteira da forma que ela está atualmente. Mas se você não tem nada de Bitcoin, o meu conselho é que você se exponha aos poucos, comece a se expor, tá? Porque se a gente tiver uma valorização, ele vai vir subindo sem correção, tá? Porque geralmente quando a gente tem uma onda de euforia, a gente tem uma onda de valorização para o Bitcoin, para as altcoins, geralmente essa valorização é bem rápida, ele não fica esperando você comprar ou volta corrigindo para você comprar e ter várias oportunidades, não, ele vem subindo com tudo, tá? Então, se você não está exposto ainda, você pode se expor aos poucos, lembrando, aos poucos, não compre tudo de uma vez, tá bom? E quando a gente vai observar a dominância, como eu sempre passo aqui para você no canal, a dominância é um dos indicadores mais importantes para a gente definir a nossa compra, se vai ser de Bitcoin ou se vai ser de altcoin, tá? Então, nesse momento, a gente tem a dominância do Bitcoin subindo quase que 1,7. Isso mostra para a gente que se o Bitcoin passar a subir, ele vai subir mais que a maioria das altcoins. Se o Bitcoin cair, as altcoins vai cair bem mais que o próprio Bitcoin, tá? Então, nesse momento, eu passo a fazer compras, a fazer longs em Bitcoin, short em altcoin, tá? Compra para montagem de carteira, como eu tinha dito para você lá no começo ou anteriormente, acima dos 25 mil, isso para montagem de carteira, Luiz, tá? Ou então aqui nos 13 mil, 12 mil, se ele vier caindo, tá, pessoal? Então, nesse momento, para Bitcoin, essa é a minha perspectiva e esses são meus pontos aí de oportunidade, tá? E falando de altcoin, a altcoin que eu queria trazer aqui para você é a VET, que é do projeto Venchai, tá? Eu já trouxe diversas vezes, já falei diversas vezes sobre essa altcoin aqui no canal, já fiz análise fundamentalista, já falei sobre o projeto, que na minha opinião é um projeto fantástico.
tem diversos parceiros como Louis Vuitton, BMW, DHL, várias empresas grandes, tá? Eles têm como parceiro, então para mim é um projeto que lá no futuro ele vai se valorizar muito. É um projeto que já passou por outros bear markets e já sobreviveu a outros bear markets e subiu muito, tá? Teve uma valorização bem interessante. Nesse momento, a gente tem aqui não só o token VeChai, mas várias outras altcoins, já falei aqui no canal sobre isso também, formando aqui pra gente um padrão de lateralização, formando aqui uma possibilidade de lateralização por acumulação. E todas as vezes que a gente tem valorização por acumulação, quando a gente tem essa confirmação, que seria o rompimento para cima dessa lateralização, a gente tem aqui uma onda de euforia ou participação pública, como diz Charles Dow. E essa participação pública traz para a gente uma valorização bem ampla e bem rápida, tá, pessoal? Então, nesse momento, eu passo a ficar de olho na VeChai. Já tenho VeChai em carteira e eu vou passar a acumular um pouco mais de VET a partir do momento que ele romper 0,033, tá? Então, rompeu essa região, eu vou comprar mais para minha montagem de carteira. Ah, Luiz, já quero me posicionar, já quero comprar esse token. Como que eu faço? Compra aos poucos, como eu tinha dito lá atrás, tá? Vem se posicionando aos poucos. A gente tem diversas altcoins com bons projetos também. Eu vou estar trazendo ao longo dos dias aqui no canal várias outras altcoins, então fica ligado aí no canal que eu vou estar passando várias outras altcoins com projetos também, tá? E a VeChai, ele tem um potencial muito amplo, ele tem um grande potencial de valorização, porque até o topo, até sua all-time high dá 1000%, só que ele pode subir, chegar ao all-time high e ultrapassar, tá? Assim como a VET, a gente tem vários outros projetos que pode chegar ao time high e ultrapassar facilmente a alta máxima histórica. Então, o potencial de valorização vai além desses 1000%, tá, pessoal? Nesse momento eu estou de olho nesse projeto, é um projeto que eu vou aportar, vou comprar um pouco mais para montagem de carteira. Tem outros projetos bem pequenos, tá? Tem outras altcoins com projetos menores, com projetos que visando só valorização, visando não segurança, mas visando potencial de valorização, que provavelmente vou estar trazendo aqui no canal. Geralmente quando eu trago altcoin aqui no canal eu viso um pouco da segurança também, tá? Eu quero passar para vocês projetos grandes, projetos que de fato vai sobreviver ao bear market, tá? Então eu não gosto de estar trazendo projetos pequenos, mas tem alguns projetos pequenos aí que eu tô de olho, que pretendo estar comprando visando o potencial de valorização. E se vocês quiserem que eu traga aqui no canal, deixa aí nos comentários ou lá no grupo do Telegram. Link na descrição, entra lá no grupo do Telegram, tá bom? Enfim, a altcoin que eu queria trazer para você era a VeChai, tá? E nesse momento eu tô esperando para compra aqui acima dessa região de 33, tá? Rompeu essa região, eu vou ter aqui uma região de estruturação, uma região que ele vai romper a média de 50 períodos também. E eu vou estar comprando e me posicionando na VeChai para pegar uma possibilidade de valorização aí, médio de 1000, 2000% aí no longo prazo, tá bom? Enfim, era esse o panorama de hoje, era isso que eu queria trazer aqui para você no canal. Lembrando, se você não está no grupo do Telegram, link na descrição, e vou deixar aí também na descrição o link para BitGet, que é a exchange que eu utilizo atualmente para estar fazendo alguns trades, para estar fazendo operação em futuros também. E vou deixar embaixo o vídeo onde eu te ensino como que utiliza a plataforma de futuros lá dentro da BitGet, tá bom? Enfim, vou ficando por aqui, te espero no próximo vídeo.